Então, vamos começar. Boa noite, né, para vocês novamente. Nós estamos aí dando prosseguimento à nossa disciplina, Fundamentos de Instrumentação. Hoje, né, dia 6 de julho de 2021, previsão aqui é em torno de 50 minutos. Tá ok, Thales? Renata, né? Renata está aí. E eu agradeço vocês pela participação. Né? O nosso colega Marcos, né, parece que ele trancou a matrícula. Eu estive olhando lá no sistema. É uma pena, É, né? ele trancou e falou comigo, porque como ele faz o curso de dia e ele está fazendo estágio, e ele também participa do PET junto com a gente lá, ele também é. Ele era bolsista e largou a bolsa para fazer o estágio, mas ele não largou o projeto. Então, ele ficou muito abarrotado de coisa para a noite. Então, aí acabou que ele falou que não ia dar conta, não. Beleza. Mas tudo bem, depois ele vai até voltar aí no segundo, numa outra oportunidade. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar, gente, trabalhar isso aqui. Essa aula de hoje ela não termina também, tá, Thales e Renata? A gente vai, eu acredito, vai precisar mais um encontro para a gente fechar, tá bom? Bom, a gente vai continuar então na aula 5, que é definição e classificação dos instrumentos, parte 3. Se vocês perceberem, né, que depois quiser assistir as outras duas aulas, existe uma sequência aí, né, nesse assunto, né? Então, o objetivo continua os mesmos, é conhecer os principais instrumentos utilizados no processo de instrumentação industrial e conhecer como esses instrumentos são classificados, a função, né, deles e a aplicação. Para o curso de vocês, eu queria ressaltar o seguinte, para vocês, assim, que eu estou estudando aqui fundamentos de instrumentação, se você conseguir, tá, gente, identificar os instrumentos, conhecer como que eles funcionam e como que eles são aplicados, já é um grande passo. Porque assim, o grosso da instrumentação é você conseguir fazer isso aí, né? Então, você olha para um processo, por exemplo, e você vai conseguir, né, ali uma malha de controle, por exemplo, a gente está falando muito disso aqui, você entender como que ela está funcionando. Eu estou muito preocupado mais com a parte de funcionamento e identificação de todos os itens que estão ali. Porque, na realidade, as outras coisas, por exemplo, a parte mais específica, né, que envolve a eletrônica, a mecânica, a elétrica, questões relacionadas a projeto de malha, né, especificação desses instrumentos, essa parte aí ela é mais aprofundada, quer dizer, a gente teria que ter um outro curso, né, mesmo porque, né, a gente teria que falar bastante de controle, né, de automação também, porque a instrumentação ela não sobressai de forma independente da automação. Então, seria assim um estágio mais avançado desse assunto, tá? A gente teria que estudar, por exemplo, assim, de uma forma mais aprofundada. Agora, dentro da proposta do plano de ensino de vocês, o que está aí, olha, como objetivo, né, reforçando aí o que eu tinha falado, né, como que os instrumentos são utilizados dentro do processo, a função e a aplicação de cada um. E a classificação deles. Por que a classificação é importante? Porque ajuda você a enxergar, né, assim, de forma separada cada um deles, né, e a função tá dentro disso aí. Quer dizer, na realidade, os instrumentos dentro da malha, eles estão todos eles interligados. Não é assim? Funciona? Você olha para uma planta industrial, você nem sabe onde que determinado instrumento está localizado. Ele pode estar no campo, ou, né, ou no painel, por exemplo, ou próximo de uma tubulação, ou ele pode estar na sala de controle, se tiver sala de controle, e aí vai. Mas então é importante a gente enxergar dessa forma, dentro dessa questão da classificação, de uma forma mais organizada. E aí fica fácil de você entender como que eles, qual que é a função deles ali, dentro do sistema. E aí, Thales e Renata, olha só. Dá um ok para mim se vocês estão vendo aí. Tá ok aí? O que, que nós temos aí? A disposição da malha. Né? Dá um feedback para mim no microfone aí. Tá, não, tá ok, professor. Tá ok. Então, essa malha aí, a gente está trabalhando em cima dela desde a primeira aula, né? Que é a aula 5, 5.1, 5.2, hoje, né? Parte 3. Nós estamos trabalhando em cima desses itens que estão aí, falando então de cada um e tentando, assim, em linhas gerais, passar para vocês o conceito, né?
classificação, função e aplicação. E aí, nas aulas anteriores, eu lembro que a gente conseguiu chegar até o item 5 aí, que são os conversores. Então, na aula de hoje, a gente vai falar dos atuadores e dos elementos final de controle. Tá ok, gente? Ó, se der tempo, né, o item 6 e 7 aí, que faz parte aí da nossa malha. Se você Beleza. quiser direitinho localizar, né, tem aí uma localização didática deles, isso aí não é a localização real, não. Isso é uma localização para fins didáticos, né? Então, por exemplo, no caso, né, a posição, você tem a posição do atuador, tem uma setinha azul lá, olha, a posição do atuador e a posição do elemento final de controle. O que dá para a gente perceber aí logo de imediato? É que o atuador ele vai trabalhar junto com o elemento final de controle. Muitas vezes eles estão interligados. Muitas vezes o atuador ele faz parte do elemento final de controle. Então esse é o primeiro conceito que eu queria deixar para vocês, que são itens, né, que estão praticamente intimamente ligados, até mesmo ligados fisicamente. Professor, quando eu estava fazendo o trabalho de fichamento lá, de pesquisa que você pediu do primeira etapa, alguns, inclusive, quando estava falando lá, para fazer, exemplificar três atuadores, aí quando eu estava fazendo a pesquisa, e estava lá, era atuador barra elemento final de controle, porque o equipamento ele era dois em um, vamos dizer assim. Dois em um, justamente, Dentro ele é dele já era integrado. duas coisas. Você pega uma válvula, por exemplo, o atuador já vem nela, já vem instalado nela. Essa integração, gente, ela não, isso está acontecendo mais agora, né? Quer dizer, de uns anos para cá, né, com a questão do avanço tecnológico, foi possível, né, fazer essa interligação. A gente vai ver isso hoje aqui, né? Eu vou tentar mostrar para vocês como que isso acontece, né? Como é que é possível, né? Você colocar um atuador numa válvula. Tem uma válvula, assim, manual, por exemplo, não existe. O atuador manual aí é o homem, não é isso? Imagina você ter que girar um volante, por exemplo, aí de uma válvula, né? Aí o atuador é o homem, né? Quer dizer, o esforço físico aí. Mas aí, na questão da automação, a gente vai perceber que o atuador, ele atua aí já de forma interligada. É o famoso dois em um aí, né? Bom, então vamos lá. Para a gente poder iniciar essa explicação de hoje, eu vou usar esse processo que está aí, que é um aquecedor de água, para ficar fácil da gente explicar. Então, olha bem, o que está acontecendo aí, Thales, Renata? Observa a entrada de fluido, ok? Vocês estão vendo por baixo aí, olha? Aham, sim. Você pode ver que não tem nenhuma válvula aí, não. Ó. Você tem só uma tubulação, né, alimentando. Esse reservatório aí, onde está escrito processo aí, é como se fosse uma caldeira, tá? É um reservatório e provavelmente eu vou ter uma serpentina aí dentro, é uma tubulação, né, em forma de serpentina. E eu tenho aí uma tubulação de dreno, uma saída de condensado. Logicamente, né, que a água vai entrar em contato, né, o vapor tem entrada de vapor à esquerda, tá certo? Vocês estão conseguindo mentalizar o sistema aí, gente? Ó. Sim, sim, sim. E a água aquecida, ela está saindo por cima aí, ó. Tá vendo? Então, o que está acontecendo? Vamos tentar localizar aí os itens, principalmente os instrumentos aí, ó. O TT é o transmissor de temperatura, né? Eu até coloquei errado aí, é transmissor de temperatura. É transmissão, o objetivo dele é fazer isso, transmitir, né? Enviar aí o sinal aí, né? Então, ele é um transmissor de temperatura, o TIC, né? Estou usando agora, depois mais à frente nós vamos ter uma aula sobre simbologia e falar de nomenclatura, dessa parte aí mais normalizada. Então, essas letras aí vai fazer sentido para vocês mais adiante. Mas para esse diagrama aí, essa estrutura que está aí, esse aquecedor de água, para esses elementos que estão aí de forma bem objetiva, né? Então, nós temos o TT, TIC e FFC. Na sequência aí, olha, transmissor de temperatura, indicador controlador de temperatura,
né? E a válvula de controle de fluxo, né? Bom, o que está acontecendo na realidade aí? Eu preciso controlar, tá certo? A entrada de vapor. E aí eu vou ter que manipular, tá certo? A entrada de vapor para mim poder aquecer minha água. Então, as variáveis de processo aí eu tenho a temperatura da água de saída, né? A água aquecida. Essa temperatura é importante para mim. Né? Digamos que esse aquecedor fornecesse água quente para um hotel. Tá ligado aí o exemplo que eu dei? Um hotel, por Uhum, exemplo. uhum. Então, eu preciso de água quente lá na frente, no hotel. Né? Mas aí eu preciso, como é que eu vou fazer essa troca térmica? Eu preciso de vapor. Então eu vou fazer, né, a entrada de vapor para depois, né, dentro do processo aí, né, dentro desse reservatório, vai acontecer a troca térmica, né, e Professor, aí a água vai aquecer. Oi. eu tenho uma dúvida aqui, é o seguinte, pensando num sistema, trazendo ele assim mais para a realidade, assim, onde vai ter alguns sistemas de segurança com a própria malha de segurança. Essa malha vai estar incorporada ao processo. A de segurança? Porque, por exemplo, vamos supor, você não pode ter um vapor dentro ali do caldeirão ali, ele tem um limite de temperatura. Você vai pôr sensores para medir como que tá, se está encontrando alguma irregularidade, se a pressão está variando e tudo. Aí essa parte de segurança, ela é incorporada à malha de processo de trabalho, ou se é uma coisa à parte, assim, se ela é tratada como uma coisa à parte do. Você está entendendo minha pergunta? Assim? Entendi. Uhum. Aí você tem que sensorizar. Você vai ter que colocar esse indicador de controlador de temperatura aí, ele pode fazer isso, entendeu? Ele pode, por exemplo, o que vai acontecer? O controlador ele tem um set point, não tem? O set point é aquele valor Aham. desejável da temperatura. Vamos supor que eu vou programar uma temperatura aí de, sei lá, 60 graus, por exemplo. Então eu vou ter que sensorizar o sistema para que o sistema funcione até nesse valor de temperatura. Então, normalmente, a gente trabalha como se fosse um máximo e mínimo, uma faixazinha, e que se extrapolar aquele valor ali, vai dar o que a gente vai alarmar, tá certo? Só que eu não preciso colocar efeito sonoro, eu não preciso nada disso. Eu simplesmente, se passar um pouquinho daquele valor, aí envia, né, um sinal de volta. Lembra daquela retroalimentação que eu falei lá atrás? E aí manda corrigir e restabelecer o valor ali. Então, na realidade, o que, é que vai acontecer? Pode ser que vai ter que fechar um pouquinho, né, a entrada de vapor para diminuir ali a troca térmica, de certa forma, né, para que a temperatura se restabeleça dentro dos limites desejados. Então, essa parte que você perguntou aí de relacionada à segurança, ela faz parte da malha também, entendeu? E ela pode ser incorporada aí dentro do sistema. Né? Pode até ser que exista uma malha separada só de segurança também, entendeu? Existem muitos sistemas que funcionam em conjunto, mas é importante que o seguinte, que a parte de segurança ela faça parte também do mesmo processo de controle. Se tiver tudo junto, né, de repente, né, o software, né, do controlador, se ele tiver, por exemplo, preparado, né, ali, se o algoritmo dele prevê também essa parte aí relacionada à segurança, seria interessante que funcionasse junto, né, para você ter aí um domínio maior do controle ali, que não ficasse uma malha separada, entendeu? Eu já vi malha separada nessa questão da segurança, mas é bom fazer essa incorporação para funcionar tudo junto. Tá ok? Não sei se eu respondi sua pergunta. Né? Não, era essa a minha dúvida mesmo, se tinha. Meio que depende, né? Depende da complexidade até do sistema de segurança. O projeto, veja bem, o projeto ele vai, na hora que você vai estudar a situação, você vai definir de que forma que essa parte aí de relacionada à segurança ela vai pertencer, né, ou vai entrar ali junto na composição dos itens. E, existe uma situação quando a gente fala de malha, existem malhas descentralizadas, por exemplo, que funcionam, por exemplo, você pode ter um supervisório, entendeu?
só para uma parte, você pode ter outro supervisório para outra parte e outro, e depois você centralizar num sistema central. Nós vamos ver lá na frente, tem uma parte da nossa disciplina que vai falar sobre rede. Então, você pode criar uma rede descentralizada e você colocar a parte de segurança independente, mas atrelada ao sistema. Entendeu o negócio? Ou você pode fazer tudo junto com um controlador só. E aí você Uhum, controla tudo, entendeu? Isso vai entendi. depender do projeto e da natureza do processo. Tá certo? Nesse caso nosso simples aí, né, só para a gente entender, nós temos então um transmissor de temperatura, um indicador, né, que vai indicar ali né, a temperatura, o limite ali, máximo e mínimo, e a válvula de controle de fluxo. O que eu estou querendo chamar mais atenção para vocês nesse caso aí, desse processo aí, é essa válvula de controle de fluxo aí. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu quero levar, né, a compreensão o seguinte, que essa válvula, tá, Thales e Renato, olha lá, eu estou focado na válvula só. Essa válvula, ela vai precisar, em algum momento, fechar ou abrir. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Para controlar o vapor aí, né? É, porque ela é uma válvula de fluxo, né? Ela vai estabelecer o fluxo e ela vai precisar ter ali um acionamento em algum momento que vai, digamos assim, dizer, olha, quanto de vapor vai passar e quanto de vapor não vai passar. Então, é uma válvula de fluxo. E aí eu vou ter um sinal de entrada, correto? Ó, lá dá para ver, ó. Vai chegar um sinal nessa válvula e vai precisar, né, vai ser necessário gerar algum tipo de movimento. Então, eu vou precisar de quê? Força. Eu vou ter que criar uma condição para que essa válvula seja acionada. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sim, sim. Só que esse sinal que chega aí para mim, nessa válvula, ele não é um sinal, assim, capaz de fazer esse movimento físico da válvula. Por quê? Porque esse sinal ele precisa ser, de certa forma, transformado num outro tipo de sinal que vai gerar, que vai gerar condições dessa força acontecer aí, olha. Porque tem que ser uma força que consiga realmente mudar a posição da válvula. Imagina uma válvula de gaveta, uma válvula de globo, por exemplo, pode ser uma válvula borboleta, por exemplo, e eu vou ter que movimentar o conjunto interno da válvula. E essa movimentação física, ela demanda esforço. Eu estou chamando de força, né? Então vai ter que ter uma força motriz, tá entendendo? Capaz de alterar a posição da válvula, para estabelecer ou não o fluxo de vapor aí. Mas esse sinal que está chegando aí, que eu estou chamando de sinal de entrada, muitas vezes ele não consegue fazer isso diretamente na válvula. Se essa válvula fosse manual, Thales e Renata, olha só, o que seria possível fazer em termos de força motriz? Eu teria que ter um operador, no momento, em determinado momento, ele teria que se deslocar até o local e movimentar o volante da válvula, as válvulas manuais, por exemplo, né? Aí ele ia controlar ali, ele ia olhar no indicador o valor da temperatura e, teoricamente, ou pela prática dele, ele ia ter que fazer um movimento no volante da válvula para diminuir o vapor, por exemplo. Mas isso seria um processo manual. Só que nós estamos aqui falando de um processo automatizado. Então, como é que eu vou automatizar essa válvula a tal ponto de fazer com que esse sinal que chega na válvula consiga gerar uma força motriz capaz de movimentar o conjunto interno da válvula, estabelecer o fluxo, ou bloquear o fluxo, ou diminuir o fluxo? Então, essa questão é que nós vamos discutir na aula de hoje. E isso aí está relacionado diretamente ao que nós vamos chamar de processo atuador mais elemento final de controle. Então, tá de amarelo aí, olha, atuador mais elemento final de controle. Eles vão trabalhar juntos, né? O atuador, ele vai atuar no sentido de ajudar a produzir uma força motriz no meu elemento final de controle. Então, o meu elemento final de controle, nesse caso aí, é a válvula. E eu vou precisar de um atuador para trabalhar junto com a válvula para gerar essa força motriz aí
e provocar esse movimento aí. Eu não sei se vocês estão entendendo essa primeira explicação que eu estou dando, mas em linhas gerais é isso. E aí, gente, os tipos de elemento final de controle, olha só, é um mecanismo que atua no processo comandado pelo sinal emitido pelo instrumento controlador, né? Então, é aquilo que eu falei, ele chega um sinal e esse sinal atua, né, sobre o elemento final de controle. Então, que tipo de elemento de controle nós temos? Nós temos aí o damper, tem uns modelos aí, tá vendo? Olha, temos a bomba. Você pode ver que essa bomba aí, ela está acoplada com o motor também, né? É um motobomba, né? Nós temos as resistências elétricas, nós temos motores, por exemplo, né? Temos inversores de frequência, variadores eletromagnéticos, variadores de velocidade e válvulas de fluxo. No caso anterior nosso, esse exemplo que eu estou tomando aí, né, para poder provocar a discussão, nós estamos falando de uma válvula, tá certo? Então, em linhas gerais, esses aí são os elementos final de controle. E agora, o que acontece? Como a gente precisa dos atuadores, a gente precisa entender qual que é o conceito de atuador e que tipo de atuador é mais conveniente, né, e mais indicado para cada situação. Então, os atuadores são dispositivos que produzem movimento, convertendo a energia pneumática, hidráulica e elétrica em energia mecânica. Então, olha só, se eu voltar aqui no meu esqueminha aqui, olha, esse sinal que chega aí, Thales, olha, tá vendo aí? Renata, tá vendo? Ó? Aham, sim, senhor. Esse sinal de entrada aí, ele pode ser elétrico, correto? Ele pode ser pneumático e ele pode ser hidráulico. Vai depender, vai depender do contexto, da situação, tá certo? E aí, o que vai acontecer? O atuador, então, ele vai entrar para produzir gerar essa força motriz, não é isso? E produzir, consequentemente, o movimento para fazer com que o elemento final de controle entre em operação. Então, olha o que está escrito aí, olha. Ele é o responsável por proporcionar força motriz na linha. É por isso que você estava pesquisando lá no trabalho, né? Que você está fazendo o trabalho, aí você verificou que o atuador ele está junto com a válvula, não é isso que você viu lá? Então ele está Eu acho que foi muita coisa que a gente viu, né, professor? O trabalho era grande. Mas acho que foi isso mesmo. trabalhando junto os dois, estão ali fazendo uma dobradinha ali, uma parceria. Aqui nós temos os tipos de atuadores, né? Eu vou estar falando de elemento final de controle e atuador tudo junto, tá? A aula, você vai ver que não tem como separar os dois. Nesse momento agora eu estou separando, né? Então os elementos os atuadores, né, que estou chamando de atuadores, podem ser elétricos, hidráulicos e pneumáticos. Tem uma variedade muito grande desses tipos de atuadores, né? E são classificados basicamente desse jeito aí, em elétricos, pneumáticos e hidráulicos, tá? A gente vai estar dando exemplos mais adiante para vocês entenderem, né, mais sobre eles, inclusive de forma mais específica, tá? Aqui nós temos uma tabela também interessante, depois vocês vão poder ter essa tabela também em mãos, para a gente poder comparar, assim, de certa forma, os parâmetros, né, e as características técnicas, né, desses atuadores. Por exemplo, atuador pneumático, com relação à complexidade, com relação à possibilidade de impacto, tamanho, força, controle. E aí vem aí essas características técnicas, e você vai poder perceber, por exemplo, qual é a relação que um atuador pneumático tem em relação a um atuador hidráulico, um atuador elétrico. Então, o que acontece? Quando o pessoal do projeto se reúne, né, para poder definir que tipo de atuador ele vai utilizar na malha, ele vai ter que levar em conta uma série de questões técnicas para fazer as especificações, entendeu? Nós sabemos, por exemplo, que tem alguns casos, por exemplo, que o atuador hidráulico vai ser melhor do que o pneumático. Porque, por exemplo, um atuador pneumático, você vai trabalhar com faixas de pressão menor. Você tem uma capacidade menor de gerar força, por exemplo, de acionamento. Imagina um cilindro pneumático, né? Normalmente, os sistemas pneumáticos, as velocidades são mais altas, né? Porque o ar, né? Você trabalha com ar comprimido. Então, pelo fato de você trabalhar com fluido gasoso, né?
e de forma comprimida, as respostas que você tem, né, a partir do acionamento são mais rápidas. Então, para sistemas, por exemplo, de velocidade mais alta, pneumática é melhor. Então, de repente, vai ser um atuador pneumático. Se for, por exemplo, um atuador hidráulico, aí já tem condição de exercer uma força maior. Nós podemos ter sistemas hidráulicos, aí, por exemplo, da ordem até de 200 bar, por exemplo, 180 bar, são pressões bastante elevadas. Os pneumáticos, por exemplo, trabalham na faixa aí de 7 bar, 10 bar, 12 por aí, até 14 por aí. São, como eu disse, pressões baixas. E os elétricos têm as suas características também, né? Então, o que vai acontecer? Por isso que nós temos aí no mercado essa variedade toda aí para atender em determinada situação, né? Que a gente precisa aí realmente é, escolher, né, o melhor atuador possível para cada condição lá, tá bom? É, o damper, né, eu falei aqui atrás, gente, olha, eu vou estar falando agora de cada um deles aqui, olha, o damper, né, as bombas, os motores, os inversores de frequência, os variadores eletromagnéticos, as válvulas de fluxo e as resistências. Então, nessa aula, né, na sequência dessa aula, eu vou estar falando separadamente de cada um deles para que vocês conheçam, né, esse tipo de elemento final de controle e saber, assim, basicamente, onde eles são aplicados. Né? E depois a gente vai falando junto também dos atuadores, né, e quais tipos de atuadores que são aplicados a cada um deles. Então, no caso do damper, você já deve ter visto dumper, né? Talvez em algum equipamento. Olha só, tem o dumper, por exemplo, para reguladores de vazão, tem do tipo borboleta, o corta-fogo fumaça. Tem esse modelo aí, olha, de distribuidor de gases, tá certo? Vocês estão vendo as figurinhas aí, gente, ó. Tem esse VAV aí, ó, o caixa de volume com ar variável. O que é o dumper na realidade? São essas caixas, né? Tem os modelos mais assim circulares, os modelos mais retangulares, os modelos mais quadrados. Então eles têm umas divisórias, tá certo? Ó, tem lá umas, pode ser circular também, né? Então, basicamente para desvio de fluxo, pode ser para fechamento ou para controle, né? Eu vou estar mostrando aqui mais adiante um exemplo de aplicação. Então, muitas vezes, nas instalações industriais, a gente precisa trabalhar com esse equipamento aí. E ele é um elemento final de controle. Agora, se você observar direitinho pela imagem, você vai ver que todos eles precisam de um atuador. Entenderam o que eu falei? Olha a setinha amarela aí. Como que eu vou fazer o movimento dessa portinhola que está aí? Né? Dessa parte, por exemplo, como se fosse uma aletazinha, né, que vai variar de posição, né, ou que vai abrir ou estabelecer o fluxo. Então, eu preciso de um atuador para trabalhar junto com o elemento final de controle, para que eu consiga fazer ali um movimento, quer dizer, então eu vou precisar de uma força motriz aí, né, e gerar movimento para que faça então o acionamento. E aí é que entra, né, o atuador. Então, normalmente, né, o dumper ele já vem com o atuador instalado. Tá, Thales? Você pesquisou a válvula lá, né? Mas se você pesquisar o dumper, você vai ver também que ele já vem com o atuador instalado. Ou pode ser que você tenha que especificar um atuador para ele, caso ele não tenha esse atuador, né? Então, aqui tem um exemplo, né, de um dumper, tá certo? Então, nós temos aí um dumper de seção quadrada, né, retangular, é como se fosse uma caixa, né? E ele precisa fazer o quê? Ele precisa abrir e fechar, ou estabelecer o fechamento, ou controlar, né? Então, ali é montado, né, o sistema. Então, eu preciso de um acionamento. Provavelmente vai ter um cilindro aí, pode ser de preferência. Nesse caso aí, possivelmente ele é hidráulico, né? Alguns tipos de acionamento, eles dão a opção de ser hidráulico ou manual. Para um caso, por exemplo, se você tiver um problema, digamos assim, na parte automática dele,
você ter condição de fazer ali o acionamento manual dele para fins de, digamos assim, de, não vou dizer segurança não, mas uma condição, né, de caso você tiver um problema, é a mesma coisa de um portão eletrônico, né, se der problema, você tem como ir lá, destravar ele e abrir o portão manualmente. Nesse caso aí é possível fazer isso, né? Normalmente tem umas alavancas, né, de acionamento. Mas nesse caso nosso, como a gente está focando mais na parte de automação, então o atuador aí provavelmente é um atuador hidráulico, para esse caso aí, tá certo? Aqui nós temos um outro exemplo de uma válvula damper, né? Essa, essa porta frontal aí, tá vendo? Olha? Então, no meio industrial, a gente vê diversos processos que, que apresentam, né, esse tipo de elemento final de controle, tá certo? Você pode ver que do lado aí, ó, existe uma motorização, né? E tem ali o acionamento, né, interno para que essa porta se desloque, né? Então, provavelmente ela vai sofrer um deslocamento, e isso tudo vai ser feito de forma automatizada, né? Tá vendo? Renata, tá dando para ver? Olha, eu Uhum. marquei ali. Então, basicamente isso. Isso aí é o dumper, então, né? Aqui tem um exemplo, né, de atuador. Olha para vocês verem, esse modelo aí da Honeywell, dá para a gente ver direitinho na parte do encaixe, onde você vai, por exemplo, adaptar o eixo, né? Então você tem aí como se fosse tem dois parafusos, né? Esqueci o nome dessa, tem um nome técnico disso aí. Então o eixo ele vai entrar, tá vendo essa setinha vermelha aí, olha? Abraçadeira, lembrei o nome. Tá ok, gente? É tipo uma abraçadeira, então você vai abrir, liberar as duas porcas aí, e você vai fazer a montagem. É claro que esse atuador aí, ele vai receber um sinal, tá certo? E aí aquele sinal de entrada vai atuar nele. E ele vai estar solidário ao elemento final de controle e vai ter uma regulagem e vai ter um sinal de controle para ele poder atuar e fazer o giro, né? Como o eixo vai estar conectado aí nesse furo, não é isso? Vai estar acoplado aí, então ele vai fazer um movimento ali, né? Então esse dumper aí, olha, esse modelo aí, ele serve para dumper de ar, para paletas de ventilação, para unidade, né? Aquelas unidades variáveis que eu falei lá atrás, olha, tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essas caixas VAV aí, ó, caixa de volume de ar variável, Uhum. dá para automatizar, tá vendo? Então ele vai ser adaptado junto com o dumper. Isso aí é um atuador para dumper, tá certo? Tem um outro modelo aqui parecido, eu trouxe esse aqui da Siemens, só para vocês compararem os dois fabricantes, tá vendo? Ó? Esse é uma empresa americana, né, a Honeywell. E a Siemens ela é uma empresa alemã. Você pode ver que, assim, visualmente, eles estão muito parecidos, né? Quer dizer, tecnicamente também, eles têm a mesma função. Quer dizer, é, esse dumper aí, esse aí pode, ele trabalha para equipamento de tipo flutuador. Não sei se você já viu um sistema, por exemplo, de decantação, né? Você tem um tanque de decantação, você precisa de colocar um flutuador por cima e ele funciona como um sistema articulado. Aí você precisa automatizar, né, o processo de acionamento desse equipamento. Aí você precisa colocar ali um atuador para fazer esse movimento, né? Lá na frente eu tenho uma outra imagem que eu vou estar mostrando a aplicação desse dumper aí. Mas ele funciona praticamente idêntico a esse. É simplesmente mudança de fabricante. O conceito é o mesmo, tá certo? E ele recebe o sinal da mesma forma, né? E aí tem a regulagem, né? E ele é comandado lá pelo controlador. Então, se vocês pegarem na malha direitinho e olhar a sequência, né, o sinal vem do controlador, né? Vai para o atuador, e do atuador, como ele está acoplado no damper, ele faz então ali o movimento e gera ali a força motriz. No caso de bombas, que é um outro tipo de elemento final de controle, as bombas são muito utilizadas, né? E as bombas são classificadas também, né?
Então, nós temos aí a classificação, basicamente, pelo tipo de fluxo, né? O deslocamento do fluxo. Então, basicamente, nós temos uma classificação para bombas do tipo intermitente e contínuo. Só que aqui tem uma classificação mais aberta, que dá para a gente entender um pouco melhor como que essas bombas são classificadas. Eu não vou, gente, entrar com vocês na parte técnica dessas bombas, não. Mesmo porque a gente teria que fazer um estudo aprofundado das bombas, e não é o objetivo nosso, porque o nosso foco aqui está mais voltado à instrumentação, né? Instrumentação e controle. Mas aí, só para vocês entenderem como que as bombas são classificadas, tá vendo? Olha, essas bombas cinéticas são também denominadas bombas turbobombas, né? Que são as bombas dinâmicas, que é atrás, aqui, ó. São essas de fluxo contínuo, tá vendo? Ó? As dinâmicas. E embaixo nós temos as bombas de deslocamento positivo, são chamadas volumétricas, são consideradas de bombas estáticas, que é essas intermitentes que estão aí. E aí na frente nós temos a subdivisão centrífuga, periférica especiais e embaixo alternativa e rotativa. E outra subdivisão. Então existe assim uma variedade muito grande desse tipo de elemento final de controle, né? E a gente sabe, né, que no meio industrial as bombas elas estão presentes aí em praticamente todos os tipos de processo onde você precisa fazer o deslocamento de fluido, né? Seja óleo, seja gás, algum tipo de combustível, né? Então você vai fazer ali, né, o deslocamento de fluido ao longo da linha, você vai ter uma tubulação própria, né, para isso. Porém, essas bombas elas precisam ser automatizadas, dependendo do processo. E aí que entra a parte de instrumentação e controle, porque muitas vezes o processo ele não pode ser feito de forma manual. Nós sabemos, por exemplo, que determinadas áreas, principalmente onde tem assim áreas assim mais severas, né? Principalmente com relação à temperatura, onde corre risco de vida, não é isso? Eu não posso, por exemplo, deixar essa bomba funcionando ali manualmente. Eu não posso pedir para um operador ir lá e fazer o controle de fluxo, por exemplo, mas eu preciso automatizar, né? E aí que entra essa parte toda de instrumentação e controle, para mim poder tirar essa bomba da condição manual e fazer então a automação dela. Do ponto de vista construtivo, né, dessas bombas, então nós temos essas bombas do tipo êmbolo, esse modelo, né, representado aí, tá vendo? Isso aí é uma forma esquemática, só para você entender internamente como que a bomba funciona, né? Nós temos ali, não sei se dá para vocês verem, nós temos dois flanges, tá vendo? Ó? Né, entrada e saída, a bomba ela foi montada aí na parte central, né? Quer dizer, então você tem aqueles flanges, que são aquela parte que vai ser parafusada no corpo da bomba, e essa parte central aí, olha, então nós temos aí o êmbolo, né? Tá vendo? E aí nós temos lá o fluxo, né? A passagem do fluxo, tá vendo? E tem os elementos de vedação ali por dentro da bomba. Do outro lado, eu tenho uma bomba de engrenagem, né? Tem lá o lado, né, da sucção e o lado da... Tem a sucção e o lado de saída do fluxo aí, olha. Tem uma bomba de deslocamento positivo, essa aí, né, a bomba de engrenagem. Eu tenho aqui uma bomba de parafuso, né, como se fosse chamado de bomba helicoidal. São dois parafusos que vão funcionar, né? É uma bomba rotativa, não é isso? É de deslocamento também positivo. Do outro lado, uma bomba de paletas. Aí nós temos, inclusive, um eixo excêntrico, né? Você tem a carcaça, né? Aí você tem um rotor, e dentro do rotor você tem as paletas. Então, como o eixo é excêntrico, então na medida que o fluxo entra, o próprio fluxo ele desloca, né, o rotor pela ação da pressão. E aí, no que o eixo gira, então nós temos um processo aí de um movimento alternativo, né, e giratório ao mesmo tempo. Então eu crio uma sucção, uma parte da carcaça da bomba entre a paleta e a parte interna da carcaça dela, e aí o fluxo vai se deslocando, né, continuamente, né? Isso é uma bomba de paleta. Essas paletas têm uma mola, né, por dentro,
parte interna do rotor, e na medida que a paleta encosta na carcaça, onde a mola está totalmente comprimida, eu não tenho espaço nenhum entre o rotor e a carcaça. Do lado de baixo, onde eu tenho, por exemplo, né, a mola aberta, eu vou ter um espaço aí. Então, eu vou criando zonas, né, como se fossem zonas de abertura e fechamento dos espaços para succionar e bombear o líquido, né? Então, aí é uma bomba de paleta. Aqui nós temos uma bomba de lóbulos rotativo. Esse modelo é. No meio aí tem uma bomba de pistão duplo, né? Também ela é rotativa também. Todas essas aí são rotativas, né? E temos a bomba de tubo, né? Flexível e rolete, né? Então, são modelos construtivos, né? Talvez para a nossa disciplina aqui não teria muito ao caso de estudar essas bombas, do ponto de vista construtivo, mas a título de conhecimento, para que vocês tenham uma visão de como que elas funcionam, até mesmo para entender como que ocorre o mecanismo de atuação, né, do atuador sobre ela, para fazer abertura e fechamento da válvula, né, aliás, da bomba, né. Aqui nós temos alguns outros exemplos, né, de bombas, né. Essas bombas, algumas já vêm motorizadas, né? Outras, você tem apenas a parte mesmo da estrutura da bomba. Obviamente, ela vai precisar de um motor também, né? Para poder. Você precisa, né, do acionamento, muitas vezes elétrico, né? Para poder fazer com que haja funcionamento. E aí, cada tipo de bomba, de acordo com aquela classificação que eu mostrei para vocês, elas são oferecidas aí no mercado e os projetos, né, digamos assim, de instalação, né, e definição de qual modelo de bomba é feito pelos projetistas. Então, eles vão olhar, por exemplo, o rendimento volumétrico, faixa de pressão, faixa de vazão que a bomba vai trabalhar, tipo de fluido, né, que ela vai trabalhar, pode ser óleo, combustível, água, por exemplo. Se for um elemento, por exemplo, uma substância tenha lá um pH diferente, às vezes um líquido corrosivo, então vai ter uma bomba especial para esses casos. E aí, dependendo do tipo de aplicação, é feita então a escolha da bomba, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, dá para a gente ter uma ideia, né, de uma bomba centrífuga. Nós temos aí a voluta, né, que é essa parte como se fosse um caracol. Internamente você tem o rotor, né? Então nós temos ali, né, a entrada e saída do fluido, né? Tá certo? Olha lá. Então ela entra, né, como se fosse, né, na horizontal, passa pelo rotor, no caso o líquido é deslocado e sai na vertical, né? Temos lá a base de montagem dela, sobre a estrutura, né, que normalmente é uma estrutura pode ser de concreto, com uma base metálica, por exemplo. Do lado direito é uma bomba centrífuga também, porém é uma bomba de múltiplos estágios. Essa questão dos estágios aí vai depender de projeto também e da necessidade de instalação, né? Tá certo? Aí vai depender daquilo que for necessário ali para o projeto em si. Bom, aqui tem um outro modelo. Essa bomba aí é uma bomba do tipo, ela tem um acionamento eletromagnético, né? Aí funciona pelo efeito, né, de como se fosse um ímã, né, que vai ser energizado ali. Então, no caso, quando o ímã recebe a energia, ele cria um campo eletromagnético e ele aproxima de um disco como se fosse um platô. Então, ele funciona como se fosse uma embreagem, na realidade. Ele aproxima e desloca e gira, né? Então, se tem um movimento, no caso, né, um eixo horizontal aí, tá vendo? Ó? No sentido, né, no caso, axial, né? E você tem o rotor e tem esse conjunto que está em destaque aí, que é a parte eletromagnética da bomba, tá certo? É muito interessante essa bomba aí, ela é como se fosse um disco de contato, né? Que vai entrar em contato com o rotor e fazer o rotor girar, tá? Isso, normalmente, essas bombas são aplicadas em processos onde nós temos fluidos químicos, né? Tá certo? Bom, exemplos de aplicação dessas bombas.
Então, na indústria de celulose, química, fábrica de bateria, indústria de papel, água, tratamento de água, refinaria, usina de energia, predial, né? Então, gente, é muito amplo, né, o campo de aplicação das bombas. Mas do ponto de vista da automação, né, como é que a gente faz para automatizar? A gente vai precisar, então, de um atuador específico para poder fazer a automação dessa bomba, tá certo? Então, aí vem, né, a função lá do atuador, porque a bomba é sozinha, vamos dizer assim, né? Quer dizer, se você tiver o motor e a bomba, ainda não digamos assim, ela não é automatizada, ela vai simplesmente ter ali uma fonte de energia para fazer com que ela funcione. Mas no processo de automação, eu vou precisar de um atuador para ela, específico para ela. Então, eu vou estar mostrando para vocês mais adiante, né, como que isso é feito, tá? E, para a gente avançar aqui nos elementos finais de controle, nós vamos falar rapidamente aqui sobre as válvulas também, que são elementos finais de controle muito utilizados em sistemas industriais. Basicamente, aqui eu vou apresentar para vocês 5 tipos, né? Tem as válvulas de gaveta, né? Ô, Thales e Renata, olha aí para vocês verem o acionamento manual aí. Essa válvula é manual, tá vendo? Ela Uhum. trabalha com volante, tá vendo? No caso nosso, esse volante, né, quando a gente está falando de automação, esse volante vai ser substituído por um atuador, correto? Mais adiante eu vou estar mostrando para vocês. Assim como eu vou mostrar as válvulas, né, e as bombas também, né, todas elas, eu vou estar mostrando como que a gente vai, digamos assim, como que o atuador vai funcionar acoplado a elas. Nós temos ainda aqui a válvula do tipo borboleta, que é essa que tem o corpo, né? Tem o corpo da válvula e tem um disco, tá vendo? Aí nós já dá para a gente ver uma válvula borboleta, tem ela manual, que é essa primeira aí, tá vendo? Olha, e já tem uma outra aí com controle, tá vendo? Ó? Pneumático. Então nós temos aí um atuador pneumático substituindo o controle manual. Então, basicamente, né, é a mesma válvula, tá certo? O corpo da válvula é o mesmo. Porém, a parte superior dela já vem com o atuador adaptado. Aqui nós temos um outro exemplo de uma válvula de retenção, né? Existe aí o que a gente chama de portinhola, né? Tem algumas que são de portinhola simples ou dupla. Então, a válvula de retenção, basicamente, ela vai estabelecer o fluxo apenas num sentido e bloquear no outro sentido. Muitas vezes essa válvula é usada, né, para quando você precisa que o fluxo passe apenas num sentido e no outro sentido retém. Questão de segurança, muitas vezes, né, para não dar retrocesso no fluxo. Então, é uma válvula de retenção. E dá para automatizar também essa válvula. Né? Esse desenho que está aí, essas figuras aí, não mostra a parte do atuador. Aí eu estou mostrando para vocês só a válvula. No anterior aqui deu para a gente ver, tá vendo? Ó? E nesse aqui não. Aqui nessa válvula de gaveta, apenas a parte manual da válvula. Lá na frente eu tenho uma outra imagem que vai mostrar essa mesma válvula automatizada. Certo? Ó? A válvula 4 é a válvula de globo. Vocês podem perceber que o que está mudando na válvula, basicamente, é a parte interna dela, né? A estrutura interna. Tá vendo? Que em termos de carcaça, né? Assim, a parte, digamos assim, no interior do castelo dela, tá vendo? Essa parte toda é mais ou menos parecido uma válvula com a outra, tá vendo? Essa aqui nem tanto, né? Mas essa aqui, tá vendo? E aqui também, muito parecido. Agora, essa aqui é um tipo globo. Então, ela tem um assento, né? Tem ali uma sede, onde o elemento de vedação ele encaixa, né? E monta por cima da sede ali. Como se fosse um anel, né? Nós temos aqui um outro modelo, que são 5, né? No caso. Essa daí é uma válvula com diafragma. Né? Nós temos aí o tipo R e tipo A. Tá vendo? Ó? E vai depender da parte construtiva interna e isso aí influencia na aplicação. Aí o projeto, né, vai definir qual modelo, né, que vai ser mais indicado para determinada situação ali, tá? Então esses 5 tipos de válvula, todas elas podem ser então automatizadas, né, com a presença então do atuador, né? Então nesse caso aí,
aí nós já temos uma válvula, né, automatizada, já com o atuador, tá vendo? E ela vem com indicador também, né? Ela vem, normalmente, nesse caso aí, ela já tem um indicador de, né, pode ser de vazão, por exemplo, né? Agora, o interessante é que quando você olha para a válvula, tá certo? Você vai ver aí os três elementos básicos da válvula, ó. Você tem o corpo, a parte interna dela, essa parte inferior. O número 3 aí, olha, que é o castelo. E em cima nós temos o atuador. Então, se você faz, por exemplo, né, o corte na válvula, um desenho em corte, dá para a gente perceber, por exemplo, todo o mecanismo interno da válvula, todo ele integrado com o atuador. Então, dá para você ter uma ideia da parte construtiva da válvula. Tá vendo? Então, aquela parte do volante, né, que era o dispositivo manual de acionamento, ele é substituído pelo atuador. Tá? Aqui dá para a gente ver tem um exemplo melhor, tá vendo? O atuador, o 3 o castelo, e o 2 o corpo é a parte interna da válvula. Então é isso. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo, tá vendo? O 3 é a válvula na condição manual, com acionamento por volante. E o 1 e o 2, aí nós temos um atuador, né? O número 1, por exemplo, pode ser um atuador pneumático ou hidráulico, aí não dá para saber qual deles, né? Pode ser hidráulico ou pneumático. E a letra B, no caso aí, né, que é o 2 lá, ó, nós vamos ter um atuador elétrico, né, no caso. Aqui nós temos mais um exemplo, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer um movimento rotativo, né, você consegue fazer, né, você vai ter um atuador rotativo para fazer um movimento rotativo. Se você quiser um movimento linear, no caso de válvula, por exemplo, aí você tem um atuador linear. Então, você tem a situação assim, qual o tipo de atuador que eu vou adotar vai depender do movimento que você quer produzir no elemento final de controle. Né? No caso, por exemplo, o número 1, vai usar um sistema de pinhão e cremalheira. O que é isso? É como se fosse uma engrenagem menorzinha, né? Acoplada numa peça, né, dentada, que a gente chama de cremalheira. Então, quando a engrenagem gira, o pinhão gira, a cremalheira ela desloca. Pode ser na horizontal, por exemplo. O pinhão gira, né, faz um giro, e a cremalheira desloca horizontalmente no sentido linear, para ir e voltar. Isso aí vai produzir um movimento, né, de rotativo para linear. Né? No caso, por exemplo, do lado de cá, né, no linear, então eu posso, por exemplo, fazer com que a parte interna da válvula, por exemplo, aquele parafuso interno, né, que passa por dentro do castelo, que ele gire, por exemplo. Né? E aí eu vou ter um movimento linear de subida, por exemplo, da gaveta. A gaveta sobe e desce. Isso aí vai depender, né, do movimento produzido dentro da válvula. Né? E eu posso também utilizar, né, um atuador do tipo cilindro, adaptado por cima da válvula, para fazer também um movimento linear, de abrir e fechar. Porque o cilindro pneumático, por exemplo, ele tem a haste, né? Então, a haste ela é acoplada no corpo da válvula, aliás, no elemento principal que passa por dentro do castelo e é montado no corpo da válvula para fazer, então, o deslocamento. Nesse item 4 aí, não sei se dá para vocês verem, tá vendo? Ó? O cilindro, tá vendo? Ó lá? Ele tem a hastezinha dele acoplada lá no castelo. O desenho anterior, aqui dá para ver também, olha. Imagina o castelo ali, ó. Só que aí já não é um cilindro, né? Aqui na frente já é um cilindro, tá vendo? Nesse item 4 aí, ó. O item 3, ele é diferente, né? Tá vendo? Já é um sistema de uma válvula de diafragma, tá vendo? E o atuador, ele já é tipo rotativo, ele é linear também, é linear, né? O 3 é linear. Aqui nós temos um outro exemplo, aí já é uma válvula, do lado de cá tem o elemento interno da válvula manual, né? Se ela fosse manual, seria uma alavanca. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou automatizar, então eu vou colocar um atuador pneumático para fazer, né, aí o movimento, né, gerar a força motriz aí na esfera, né? Essa aí é uma válvula de esfera.
né? Aqui nós temos um outro exemplo também. Então, nós podemos, por exemplo, sair de uma condição manual, é uma válvula de diafragma, né? E nós podemos, então, ter um atuador pneumático aí, atuando, né? E fazendo, então, ali, estabelecendo, né, o controle da válvula ali, automaticamente, né? Tem mais um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ó, tá vendo? É uma válvula de globo, né? Essa já é automatizada. Então, ela sai do... A Renata já está indo, né? Renata, pode ir. Eu vou finalizar agora com aqui a aula, tá certo? Para você não perder. E vou publicar a aula lá depois, tá bom? Então, Thales. Thales está Uhum. por aí ainda? Tá. Tô. Então, nós temos aí um exemplo de uma válvula manual de globo, tá certo? E do lado de cá, né? O exemplo 3 aí, ó, a forma, né, de acoplada aí do atuador, né? Então, gente, aqui nós temos mais um exemplo, tá vendo? Um atuador pneumático, aí o corpo da válvula, tá vendo? Nós temos dois exemplos aí. Uma válvula de esfera também, né? Para esses dois casos aí. E pronto. Vamos. Aqui tem um exemplo do atuador linear. É um cilindro, né? Pneumático. É um cilindro de, nesse caso aí, dá para ver que ele é de dupla ação, tá vendo? Ele tem entrada de ar de um lado e saída do ar do outro lado. Então, dentro do cilindro, existe um êmbolo, né? Tem um êmbolo, tá vendo? 1 e 2, tá vendo? A entrada e saída. E aí você vai precisar de um circuito, né? Esse caso aí é hidráulico, né? Porque na realidade, no caso de cilindro, a gente pode ter ele tanto pneumático quanto hidráulico, funcionando, né? Ou de simples ação ou de dupla ação. O de simples ação, ele funciona com sistema de mola. Então eu tenho o fluido operante só de um lado dele, só do lado de dentro do êmbolo, né? No caso de dupla ação, eu tenho fluido dos dois lados. Então, no momento que eu estiver dando pressão de um lado, eu tenho saída de pressão do outro lado. Ou seja, se for hidráulico, o óleo entra numa câmara e ele sai na outra câmara. Se for ar comprimido, mesma coisa. Ele entra numa câmara e sai na outra. E vice-versa. Então, no momento que o ar entra de um lado e sai do outro, a haste avança. Dependendo da posição, a haste retorna. E faz o movimento linear, né? De ir e voltar, né? Quer dizer, de avançar e retornar. É avanço e retorno. Isso vale tanto para cilindro pneumático como para cilindro hidráulico. Tá certo? E esse atuador que está aí, olha, ele já vem conjugado com um sistema aí pressurizado, né? E a parte vermelha aí, onde tem essa setinha vermelha, é a parte do cilindro. Então, isso aí é um conjunto de atuador que já pode ser, de repente, utilizado em alguma parte de um sistema para poder automatizar um elemento final de controle lá que for necessário automatizar. Tá certo? Thales, eu vou dar uma paradinha aqui agora, que a Renata já foi. Uhum. A gente vai parar aqui, ó, no atuador hidráulico, depois a gente volta falando, a gente Beleza. encerra na próxima aula, tá bom? Então fica assim, então, professor. Um abraço aí, Um fica com abraço, Deus. professor. Boa noite. Até mais. Valeu.